Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail que está vindo aqui, vocês vão ver um caso de pessoas que, enquanto elas estão ficando, não tem nada sério, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas. A hora que ela se declara, que a outra pessoa se declara, e eu começo a ter, então, o que eu posso chamar de relacionamento, aí começa a virar um inferno. Aí coisas começam a vir em mim, eu começo a jogar isso em cima da outra pessoa, vira um rebu, vira um rebosteio. Vamos acompanhar e o que a gente pode fazer para que isso mude dentro da gente, para que amanhã, quando a gente conhecer uma pessoa legal, para que a gente não espante a pessoa. Vamos acompanhar? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo. Me chamo tal, tenho 27 anos. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho. Conheci há pouco mais de uma semana e seus vídeos têm me ajudado muito. Muito obrigado. Gostaria de contar o que estou vivendo no momento. Há exatamente 11 meses atrás, entrou uma garota para trabalhar comigo. Eu trabalho em um restaurante de madrugada e nesse horário somos só em duas pessoas. Logo que ela entrou, já me interessei, pois a achei muito bonita. Nós nos damos muito bem logo de cara. Achei ela muito divertida e a gente se divertia e conversava bastante. Viramos amigas bem rápido. Em uma semana eu postei foto com umas amigas e ela mostrou interesse em uma delas. Minha ideia foi apresentá-las e ver no que ia dar. Ia ter um jogo do time de umas amigas, então convidei essa colega de trabalho para ir ver e assim conhecer minha amiga. Ela aceitou. No dia nos encontramos e elas se conheceram, mas para minha surpresa ela não gostou do jeito de minha amiga. Bebemos muito e no final estávamos flertando. Gente, mas que balaio de gato, não? Eu conheço a pessoa, eu já me interesso por ela logo de cara, a gente se deu super bem, aí ela vê uma foto da minha amiga, se interessa, pergunta para mim quem que é a menina, aí eu convido ela para ir num jogo, que a minha amiga vai estar, ela vai, aí ela não foi com a cara da minha amiga, e aí a gente começa a flertar. Velho, sério, se fosse eu, e eu me interessei pela pessoa, e a pessoa pergunta quem é meu amigo, nossa, ia ser tão broxante para mim, ia ser um balde de água fria, que tipo, quem não ia se interessar muito dali para frente seria eu. Mas que tá bom, né? Se deu certo, beleza. Acabou que quando minha amiga foi embora, eu e ela ficamos, até transamos em minha casa. Depois desse dia, ficamos rindo da situação, pois foi mancada com minha amiga e a gente fez o que fez por calor do momento e bebida. Mancada? Não tinha nada. Foi lá, conheceu, ficou interessado em conhecer, conheceu, viu que não ia rolar. Então, assim, mancada não foi. Aí que começa o problema. Mesmo sabendo que isso não ia dar bom, pois trabalhamos juntas, continuamos saindo às vezes e ficando. Cada dia virando algo mais sério, até chegar a um ponto que estávamos gostando demais uma da outra. Um mês e pouco depois de termos ficado pela primeira vez, ela se reaproximou de sua primeira namorada. Uma namorada que ela amou muito, mas teve a história interrompida por conta de sua mãe, que é muito homofóbica e fez com que ela vivesse uma vida de mentira apenas para agradá-la. Como eu sempre falei para ela que não queria namorar, pois 6 meses atrás eu tive um término de relacionamento muito dolorido ao qual sofri muito. Ela começou a querer se esquivar, pois ela sim queria namorar, queria ter algo sério. No fim, ela acabou parando de ficar comigo para voltar com essa ex. Essa época eu entrei de férias e viajei para a Bahia. Mesmo estando lá me divertindo, curtindo bastante, eu não parei de pensar nela nem por um segundo, enquanto ela estava aqui com a ex já namorando. Um belo dia eu bebi demais lá na viagem e acabei mandando um texto para ela me declarando. E ela retribuiu, disse que me amava e que também não parou de pensar em mim. Ela estava na ilusão de que a ex era seu grande amor e que não puderam viver a história antes, mas no final viu que não era nada disso e o que passou, passou. Quando voltei da Bahia, no mesmo dia ela foi me ver. Disse que estava morrendo de saudades, eu também.
acabamos ficando. Logo voltamos a ficar juntas e nos dávamos muito bem, exceto que comecei com meus problemas, os mesmos problemas que fez com que eu perdesse meu último relacionamento. Sou uma pessoa controladora, muito possessiva e às vezes até agressiva. Então aí não dá, hein? E não aprendeu com o relacionamento anterior também. Então, eu tinha saído de um relacionamento que eu sofri muito. Então, e sofri por quê? Porque o término foi consequência das minhas atitudes. Então, quando o término é consequência das nossas atitudes, o sofrimento ele costuma ser maior mesmo. Porque, além de tudo, a gente fica né, se eu não tivesse sido assim, a pessoa não teria terminado comigo. Então, isso é sempre um convite para que a gente possa crescer. Então, para que a gente possa, né, o que eu preciso mudar, que tipo de atitude que eu preciso rever. Só que aí o que acontece? Quando eu começo um novo relacionamento, eu começo a reproduzir exatamente o que eu fazia na relação anterior. Então, assim, a nível de analogia, de comparação, seria como um empresário que começou um negócio e aí, justamente por ele não saber diferenciar o caixa da pessoa jurídica do caixa da pessoa física, e ele faliu. Aí ele tem a chance de começar um novo negócio e ele faz exatamente a mesma coisa. Nesse novo negócio, depois de 6 meses nesse novo negócio, ele começa a misturar o caixa da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, quer dizer, vai ter o mesmo resultado. Já cheguei até a agredir ela. Sou egocêntrica e não gosto de nada que não for do meu jeito. Sempre fui assim. Então, bem, ou muda ou fica solteira. Porque ou você muda ou fica solteira ou ache alguém que vai ser submissa. Tá? Porque aí você vai ser você tende a ser a parte tóxica da relação com esse comportamento. Ela começou a me falar que eu precisava de ajuda. Precisava me tratar, senão não daria certo. Eu relutei até um dia que brigamos feio. Terminamos de novo, mas depois de eu fazer meu show e milhares de promessas, ela me deu outra chance, mas disse para eu procurar ajuda, e foi o que eu fiz. Comecei a fazer terapia e ela sempre me apoiando, dizendo que ia me esperar, que íamos viver nossa história. Fazia um mês que estava na terapia, mas continuava com minhas loucuras. E ela falando que estava cansando já, que estava se sentindo sufocada. Eu contei para a psicóloga o que eu fazia, e ela me deu um choque a me mostrar que eu estava fazendo exatamente o que a mãe dela fez com ela, privando ela de muitas coisas, ou seja, a mãe homofóbica. Então, você está vendo que coisa? Olha só, situações totalmente distintas, mas que tem um fio condutor, que é o controle, o sufoco, a posse, né, sobre a outra pessoa. Então, a mãe dela, que era extremamente homofóbica, que então ficava em cima, sufocava, controlava, e você, agora, como namorada, ou seja, que não tem nada a ver com homofobia, mas que controla, que é possessiva. A mãe, sendo homofóbica, queria que ela fosse algo que ela não é. Porque a mãe queria que ela fosse de acordo com o que a mãe gostaria que ela fosse. Você, por sua vez, também quer que ela seja de acordo com o que você quer. Então, tem que falar que é isso, tem que prestar conta disso, tem que prestar conta disso, tem que falar por que tá curtindo a foto do fulano e tal, quem que é essa pessoa aqui, por que demorou 5 minutos para me atender, por que não respondeu, por que tá online agora, porque, ai, pelo amor de Deus! Privando ela de muitas coisas, querendo que ela fosse alguém que não é, sufocando ela. Isso me deixou mal, mas mesmo assim não conseguia controlar minhas atitudes. Tudo piorou nesse último mês, ela começou a ir na Umbanda e isso me deixou extremamente incomodada. Não sei explicar o porquê, mas não quis aceitar e acabou gerando brigas. Mas ela disse que não ia deixar de ir porque era algo que fazia bem para ela. Então, sabe o que entra aqui na verdade, minha querida? Aqui entra o preconceito religioso, né? A intolerância religiosa, principalmente com religiões
de matriz africana. Então, veja bem, eu vou na Umbanda e isso me faz bem. As pessoas já costumam associar Umbanda a algo ruim, como se então fosse algo ruim. Eu vou lá na Umbanda para fazer o mal para alguém. Então, associam isso a coisas ruins, energias negativas ou coisas do tipo. Certo dia, ela postou uma foto com uma amiga que a visitou na casa de Umbanda, né? Eu nunca tinha visto tal amiga e ela nunca tinha falado dela. Isso me incomodou muito, pois achei muito estranho, mas nem falei nada. No outro dia, ela falou que essa era uma amiga de escola que ela acabou encontrando no terreiro de Umbanda e que ela quis ir lá conversar com ela. E ela aproveitou para tirar dúvidas. Não, então foi na casa dela. Ela foi na casa da amiga. Na mesma semana, ela pegou 5 dias de folga. Tínhamos um churrasco com minhas amigas para ir no sábado. Na sexta, ela foi no terreiro e não me mandou mensagem. Desapareceu. No dia seguinte, não mandei nada e ela só mandou: "Você não mandou nada, vou levar como se não é para eu ir amanhã." Eu, nervosa, acabei falando: "Você some e aparece do nada e não quer que eu fique brava? Eu te disse que isso de você ir na macumba não ia dar certo, que ia afastar a gente." E ela respondeu: "Depois do que ouvi ontem, vi que não vai dar certo mesmo. Isso já me destruiu, pois vi que ela queria terminar. Combinamos de conversar antes de eu ir para o churrasco. Ela veio em casa e desabafou. Falou que se sentia sufocada, que não podia ser ela mesma comigo, que estava dando soco em ponta de faca, que estava pensando nisso há um tempo, mas não tinha coragem. Mas algo que ouviu a fez tomar essa coragem e por isso não queria mais continuar. Eu fiquei muito mal e não entendia porque dias atrás ela falava que me amava e que ia esperar eu melhorar. Tentei convencer ela, mas estava decidida. Então deixei ela ir fingindo que eu entendia tudo. Continuamos a vida, ficamos sem nos ver, pois quando ela voltou, eu que tirei 7 dias de folga. Nos falamos o básico por mensagem e eu não toquei no assunto da gente. Quando voltei a trabalhar, não me aguentei e no final do expediente chamei ela para conversar. Ela disse que estava se sentindo bem, perguntei se ela me amava, ela disse que sim, mas não como antes, e me revelou que acabou ficando com aquela amiga e que ela estava ajudando muito ela. Isso acabou comigo. Chorei, pedi uma chance, mas ela disse que não dava mais, que não conseguia me perdoar e que a gente se machucava muito. Eu, mesma muito machucada, falei que ia respeitar a decisão dela e desde então não toco mais no assunto. O meu maior problema agora creio que seja meu ego, não sei. Não estou sabendo lidar em ver ela todos os dias, passar 12 horas com ela, ver ela bem. Quando ela pega o celular e fica mexendo, eu quero surtar, pois sei que está falando com a outra. Me dói muito ver ela tão bem sem mim, que me esqueceu tão rápido e seguiu sua vida. Como faço para superar vendo ela? Eu aceitei o fim, mas mesmo assim às vezes vem o pensamento que ela vai voltar comigo, mesmo sabendo que ela já está em outra e feliz. Tento controlar e agir com a razão, mas com os fatos está muito difícil. Ontem mesmo, uma amiga veio me falar que parece que ela está apaixonada pelas postagens. Isso me abalou muito, eu deletei as redes sociais e o número dela para não me machucar com isso. Só mantenho contato no trabalho, mas está difícil demais mesmo assim. Espero que me ajude. Beijos. Minha querida, aí ó. Gente, aqui é o caso que eu falei, da gente aprender com os nossos erros. Você está buscando fazer a terapia, não é? A psicóloga te deu um choque de realidade, mostrou que o que você estava fazendo com ela era exatamente o que a mãe dela fazia, mas você está tão habituada a agir desse jeito que mesmo tomando o choque de realidade você não conseguia controlar as suas atitudes, óbvio, porque não é um passe de mágica, mas o principal foi feito. Mas você está vendo a importância da terapia, gente? Seja com uma psicóloga, seja com um filósofo clínico, a terapia é o terapeuta, ele consegue me colocar diante de situações que eram óbvias, mas que eu não estava conseguindo enxergar. É como se ele
pum, tirasse os véus, né? Desvelasse. Tirar os véus, desvelou. Era só um véuzinho que tinha aqui, mas a hora que tira o véu, agora eu enxergo com clareza e vejo que antes o que eu estava vendo como sombras, agora eu vejo o que de fato é. Agora, não é porque eu enxerguei que eu vou mudar. É igual a pessoa que tem um determinado vício. Primeiro que é difícil ela tomar consciência que ela tem aquele vício. Mas quando ela toma essa consciência, opa, já é meio caminho andado. Então agora ela começa a enxergar com clareza quais são as atitudes que caracterizam que ela é uma viciada. Então as atitudes que ela tem, e agora ela começa todo um processo de desenvolver novas atitudes. Então começa, né, e ter força suficiente para deixar então esse vício. Então você se habituou a ter essas atitudes, se habituou a agir desse jeito. Então não é porque agora eu enxergo que eu vou deixar de agir de uma hora para outra. Eu tenho que estar me esforçando. Agora é um processo mental de eu estar questionando minha própria atitude, de eu estar percebendo o que eu fiz, como eu agi, o quanto isso pode ser improdutivo para mim. Sabe, o quanto isso pode afastar pessoas boas que poderiam fazer com que eu tivesse uma relação bacana. Então, não é eu ficar agora me autopunindo. Se eu não tivesse feito, a pessoa não teria me deixado. Se eu não tivesse agido assim, a pessoa estaria comigo até agora. Então, não é uma autopunição, um autoflagelamento. A gente não pode ficar fazendo isso com a gente. É eu perceber que é necessário que eu empreenda mudanças para que amanhã, porque amores são construídos, para que amanhã, quando eu construir um sentimento com alguém, essa pessoa permaneça de uma maneira tranquila ao meu lado. Porque o meu comportamento agora está tranquilo. Eu mudei. Então, inclusive, eu vou estar tranquila. Porque uma pessoa assim, possessiva, controladora, ela também não está em paz. Ela não tem paz de espírito, por isso que ela inferniza a vida da outra pessoa. Porque quando ela está numa relação amorosa, vira um tormento dentro dela. Enquanto não era relacionamento amoroso, enquanto só se pegavam, e eu afirmo que eu não quero ter nada sério, tá tudo bem. A hora que eu me declaro, e a pessoa também se declara a mim, e a gente começa a ter algo, pronto, bem. Aí tá vendo? Explode coisas dentro de mim, por causa das coisas não resolvidas, as ideias que eu tenho sobre relacionamento, que devem ser trabalhadas em terapia. E aí a minha vida vira um inferno e eu infernizo a vida do outro. Então, meu anjo, é isso aqui. Eu tenho que fazer esse processo, né, do autoconhecimento, de me perceber, questionar as minhas atitudes, perceber que, então, quando eu estiver tranquilo comigo, eu vou conseguir ter um relacionamento tranquilo. Então, gente, é bola para frente. É entender que relacionamentos acabam, a gente não tem que ficar se culpando, a gente não tem que ficar se martirizando, certo? Sim, talvez se eu tivesse agido diferente, nós estivéssemos juntos até hoje. Sim, mas não foi o que aconteceu. Então não adianta eu ficar me martirizando, me torturando. Não tem como eu voltar no passado, não tem como eu mudar aquilo. Eu posso mudar hoje para que eu esteja em paz comigo, eu mereço isso. Então eu invisto em mim hoje para que amanhã, eu conhecendo uma pessoa bacana, essa pessoa permaneça em paz ao meu lado. E eu permaneça em paz. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E claro, lembrando a você que aqui embaixo você encontra as informações sobre a gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.